O aroma de seda fina e champanhe caro pairava no ar, misturado com o leve cheiro de verniz fresco das passarelas. Luzes estroboscópicas dançavam sobre os convidados. Joias cintilavam a cada movimento, e risos abafados preenchiam o salão dourado, um templo da moda, onde o futuro parecia ser costurado fio a fio. Ninguém ali, entre os flashes e as poses calculadas, ousaria imaginar que nos bastidores apertados e repletos de cabos, o verdadeiro talento muitas vezes vestia um avental simples e mãos calejadas. Clara, com seus olhos intensos que capturavam cada detalhe dos croques e das costuras, mal se atrevia a respirar. Ela não estava na plateia VIP, entre os ricos e famosos que abriam caminho para o tapete vermelho. Seu lugar era na penumbra, atrás das cortinas pesadas, ajustando um último botão, desamassando uma barra que insistia em dobrar. Havia costurado à mão com paixão e precisão dezenas de peças para aquele desfile. Cada ponto era um pedaço de seu sonho. Era uma jovem costureira, vinda do bairro da Boa Vista, onde as casas eram coladas umas às outras e o luxo era um conceito distante, quase alienígena. Ela observava de esguelha o burburinho. Modelos esguias deslizavam em tecidos que valiam seu salário de um ano. Designers renomados recebiam aplausos efusivos. "Magnífico! Que visão!" exclamava uma socialite, apontando para um vestido que Clara havia passado noites em claro para que ficasse perfeito. Mas o crédito? Esse jamais chegaria a seus ouvidos. Para eles, ela era apenas mais uma engrenagem invisível na vasta máquina da alta costura. Um murmúrio arrogante de uma das assistentes de produção: "Essa gente simples nunca entenderá a elegância", cortou o ar, atingindo Clara como uma agulha fria. Um lembrete cruel de que seu dom, sua arte, eram vistos apenas como mão de obra barata e sua origem uma barreira intransponível. Seu coração apertou, mas uma chama teimosa se recusava a apagar. Foi então que um flash mais forte que os outros a fez semicerrar os olhos, e o que ela viu em seguida, entre a multidão que se aglomerava na entrada, parecia desafiar todas as injustiças daquela noite. Clara era muito mais do que apenas uma costureira. Em seus 20 e poucos anos, ela possuía uma alma antiga, tecida com a resiliência das ruas onde cresceu e a delicadeza de cada fio que manipulava. Seu pequeno apartamento, na Boa Vista, era um santuário de sonhos. As paredes adornadas com croques e retalhos coloridos contavam uma história silenciosa de ambição e paixão. Enquanto as socialites ostentavam grifes famosas, Clara criava as suas próprias, com uma máquina de costura que herdou da avó, um tesouro ruidoso e fiel que a acompanhava desde a infância. Cada vestido que idealizava não era apenas uma peça de roupa, era uma declaração, uma emoção capturada em tecido. Ela acreditava que a moda era uma linguagem universal, capaz de transformar e elevar, não importa quem a vestisse. Para Clara, um pedaço de pano podia ser um portal para a autoestima, para a redescoberta da própria beleza. Seus clientes no bairro eram, em sua maioria, vizinhas e amigas, que buscavam um ajuste simples ou um vestido para uma ocasião especial. Ela as atendia com o mesmo esmero e dedicação que dedicava aos designs complexos da alta costura, vendo em cada sorriso a confirmação de que seu trabalho tinha um propósito maior. Mas o brilho do salão dourado, a opulência fria que testemunhou nos bastidores, contrastava bruscamente com a luz calorosa de seu pequeno ateliê. As palavras da assistente, "Essa gente simples nunca entenderá a elegância", ecoavam em sua mente como um sino desafinado. Elas tentavam semear a dúvida, apagar a chama que ardia dentro dela. No entanto, Clara possuía uma fé inabalável, uma herança espiritual de sua avó que sempre dizia: "Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos."
Essa frase era seu mantra, seu escudo contra a rejeição e o preconceito. Ela sabia que seu talento era um presente e a origem, uma parte de sua força, não de sua fraqueza. Ela sonhava em criar coleções que falassem à alma, que conectassem as pessoas à sua própria essência. Queria provar que a verdadeira elegância não se compra, mas se manifesta de dentro para fora, independentemente do sobrenome ou do saldo bancário. E enquanto os olhares no Salão Dourado a classificavam como mera operária, uma força silenciosa crescia em seu coração, impulsionada pela crença de que seu tempo de brilhar estava chegando. Mal sabia ela que o encontro daquela noite, aquele lampejo fugaz entre a multidão, seria a primeira costura de um destino que transcenderia todas as expectativas e os palácios. O burburinho no Salão Dourado aumentava. Os holofotes que antes brilhavam nas modelos, agora se voltavam para a figura imponente que acabara de entrar. Era Monsieur Antoine Dubois, o lendário designer que assinava a coleção, um homem cuja reputação era tão afiada quanto as tesouras que manejava. Clara o havia vislumbrado à distância, um espectro de perfeição e inacessibilidade, mas algo em seu olhar, um brilho distante, talvez de cansaço ou de uma solidão velada, chamou sua atenção. No entanto, o fascínio durou pouco. A diretora de produção, Madame Valérie, uma mulher de semblante rígido e impecável, com seus cabelos tão engomados quanto seu tailleur, veio em direção a Clara. Seus olhos vasculhavam o pequeno grupo de costureiras de maneira desdenhosa. "Você, a do avental gasto", chamou sem sequer saber o nome de Clara. A voz cortou o ar como lâmina. "O vestido final da Madame Dupont está amassado e o decote parece torto. Incompetência é algo que não toleramos aqui." Clara sentiu o rubor subir ao rosto. O vestido em questão era uma peça delicada, de seda pura, que havia sido cuidadosamente vaporizada momentos antes. Ela sabia que não havia erro em seu trabalho, mas a acusação era irrefutável para os ouvidos de Valérie. Os olhares curiosos de outros assistentes e modelos caíram sobre ela. Era como se, de repente, todo o glamour do salão se transformasse em um julgamento silencioso, e ela, a ré. "Mas, Madame Valérie, eu conferi... Está perfeito", tentou argumentar Clara, a voz embargada. "Os vincos podem ter sido do transporte ou do manuseio descuidado para o after party." Valérie soltou uma risada curta e fria, que mais parecia um suspiro de desdém. "Perfeito, minha querida, sua ideia de perfeição e a nossa são universos distintos. Pessoas como você, com suas mãos simples e mentes limitadas, jamais entenderão a verdadeira elegância que buscamos. Este não é o seu lugar. Vá para casa. Não precisamos de mais erros amanhã." E com um aceno brusco a dispensou, como se afugentasse uma mosca incômoda. As palavras cortaram Clara mais profundamente que qualquer agulha. Ela sentiu os olhos marejarem, mas forçou-se a não chorar ali, diante de todos. Aquela humilhação pública, a maneira como foi reduzida a mão simples e mente limitada, corroeu seu peito. A injustiça era palpável, amarga. Enquanto saía apressadamente do salão, sentindo o peso de cada olhar e a dor da rejeição, Clara não imaginava que aquele momento de profunda vergonha seria o catalisador de algo muito maior. E o homem que ela vira entrar, Monsieur Dubois, observava tudo à distância, com um olhar que parecia carregar um segredo tão antigo quanto as ruas da Boa Vista. A caminhada de volta para casa, pelas ruas iluminadas apenas pelas luzes vacilantes dos postes, nunca pareceu tão longa para Clara. Cada passo era um eco da humilhação sofrida. As palavras de Madame Valérie, tão cortantes quanto o linho bem engomado que vestia, repetiam-se em sua mente. "Pessoas como você jamais entenderão a verdadeira elegância." Era uma sentença, um veredito sobre sua capacidade e seu lugar no mundo.
Não era apenas sobre um vestido amassado. Era sobre ser invisível, sobre ter sua arte e sua paixão diminuídas por uma elite que valorizava o nome e o berço acima do talento genuíno. O conflito, ela percebia agora, não era apenas com uma mulher arrogante ou com um erro inexistente. Era um embate muito maior contra um sistema. O mundo da alta costura, com suas passarelas reluzentes e seus bastidores sombrios, era uma fortaleza impenetrável para alguém como ela. Sem sobrenome de peso, sem escola de design renomada, apenas com suas mãos hábeis, sua mente criativa e uma máquina de costura velha, Clara era uma forasteira. O luxo era um clube exclusivo, e sua entrada era barrada por preconceito e esnobismo. Mas enquanto a dor da rejeição tentava sufocá-la, uma voz mais profunda e resiliente, a mesma que a avó lhe ensinara a ouvir, sussurrava em seu coração. A verdadeira elegância, Clara, vem de um coração limpo e de um espírito forte, não dos tecidos que se vestem. Era a voz da sua fé, da sua essência. O que ninguém imaginava é que cada crítica, cada porta batida em seu rosto não a faria recuar, mas, pelo contrário, acenderia uma chama ainda mais forte em seu interior. Ela queria mais do que apenas um emprego. Queria reconhecimento para sua arte, para seu dom. Queria provar que a beleza e o valor não eram privilégios de poucos, mas manifestações acessíveis a todos que ousassem sonhar e trabalhar. O real conflito era o de uma sonhadora contra a rigidez de um mundo que se recusava a enxergar além das aparências. E sem que ela soubesse, o homem que observava da penumbra, Monsieur Antoine Dubois, carregava em si a chave para um caminho que parecia impossível, um caminho que a levaria a desafiar a própria definição de luxo e poder. Ainda em meio à escuridão da noite, Clara sentiu uma determinação ferrenha crescer em seu peito. Sabia que teria de lutar, não apenas para costurar vestidos, mas para costurar um novo destino. E a primeira prova dessa luta surgiria mais cedo do que ela imaginava, na forma de um convite inesperado que carregava em si tanto promessa quanto armadilha. No dia seguinte, a esperança, frágil como um tecido de musseline, tentava se restabelecer no coração de Clara. Apesar da noite anterior, ela havia recebido um telefonema misterioso, uma voz formal do Salão Dourado, solicitando sua presença para uma oportunidade única. O convite, embora vago, acendeu uma pequena fagulha. Talvez, apenas talvez, tivessem reconhecido seu talento, ou talvez alguém tivesse intercedido. A ansiedade misturava-se com um otimismo cauteloso. Seria aquilo uma chance de ouro, a porta que finalmente se abriria. Ao chegar novamente ao imponente prédio de cristal e aço, Clara foi guiada por um labirinto de corredores polidos até uma sala de reuniões fria e impessoal. Madame Valérie, com seu semblante de pedra, já a esperava, ladeada por um homem de terno impecável e olhar distante. Provavelmente um dos diretores financeiros, que só enxergava números, não sonhos. O ar era pesado, quase gélido. "Clara Silva, certo?" iniciou Valérie, sem um pingo de calor na voz, lendo um currículo superficial em uma prancheta. "Compreendemos que você tem trabalhado como autônoma para algumas de nossas produções. No entanto, após a recente avaliação de desempenho e a necessidade de reestruturação de nossa equipe de apoio, informamos que seus serviços não serão mais necessários." As palavras caíram sobre Clara como blocos de gelo. Não haveria oportunidade nem reconhecimento. Aquela oportunidade única era, na verdade, uma dispensa fria, calculada, disfarçada de formalidade. Seu coração se apertou, o ar rarefez em seus pulmões. Era a rejeição oficial, o atestado de que para eles seu valor era nulo. A queda era mais dolorosa porque vinha mascarada, prometendo algo que jamais existiria. "Mas eu dei o meu melhor", Clara conseguiu balbuciar, as mãos tremendo, a voz mal saindo.
Me dediquei, trabalhei longas horas. O diretor financeiro interveio, sua voz monótona e desinteressada. Senhorita Silva, o mercado é competitivo. Precisamos de excelência sem falhas e de profissionais que se alinhem à nossa visão. Não temos espaço para amadorismo ou desajustes. Temos outros fornecedores em vista. Agradecemos sua colaboração até aqui. A mensagem era clara. Ela não era a excelência. Não se alinhava. Era um desajuste. Clara sentiu o peso da porta se fechando não apenas atrás de si, mas sobre todos os seus sonhos na alta costura. Ao sair do salão dourado, o sol que antes parecia promissor, agora parecia zombar dela. Era uma derrota avassaladora, um golpe que a deixava sem chão. A vida no bairro humilde parecia destinada a ser sua única realidade, enquanto o mundo dos palácios e da moda se tornava um lugar proibido, um sonho inalcançável. O que ninguém imaginava é que na sombra daquela rejeição brutal, uma semente de esperança, plantada por uma voz que não havia se calado, começava a germinar, silenciosamente, esperando o momento certo para desabrochar em um jardim improvável. As ruas movimentadas do centro pareciam engolir Clara, que andava sem rumo, o coração pesado como chumbo. A cada esquina, a lembrança das palavras de Madame Valérie e do diretor financeiro martelava em sua mente. Ela havia tentado, havia dado tudo de si, mas a porta não apenas se fechou, ela foi selada com a frieza de quem não a via como digna. Uma sensação de desamparo começou a rastejar, ameaçando sufocar a paixão que a definia. Será que eles estão certos? Pensou, a voz da dúvida soando traiçoeira. Será que meu lugar é realmente apenas na Boa Vista, longe dos palácios e da verdadeira elegância? Enquanto se sentava num banco de praça, o barulho da cidade se transformando num zumbido distante, a imagem de sua avó surgiu em sua mente. Vovó Ana, com suas mãos firmes que teciam rendas intrincadas e seu olhar sereno que via a alma das pessoas, não o superficial. Clara, minha filha, a voz da avó ecoou suave e forte. Deus nos deu talentos para serem semeados, não enterrados. Se a porta se fecha, é porque não era a sua porta, ou porque a que ele reservou para você é maior e exige uma fé que move montanhas. Era a voz da consciência, o chamado interior que se recusava a ser silenciado. Não era apenas um conselho antigo, era uma verdade que Clara sentia em cada fibra de seu ser. A elegância que Valérie prezava era uma casca, um verniz. A verdadeira beleza estava na autenticidade, na paixão que ela colocava em cada ponto, na capacidade de transformar um pedaço de tecido em algo que desse alegria. Essa era a sua visão, e ela era tão válida, talvez mais, do que qualquer tendência ditada nas passarelas. A derrota no Salão Dourado não era o fim, mas um desvio, um teste de sua fé e de sua convicção. As mãos de Clara, que haviam sentido o toque macio das sedas e o calor da máquina de costura, não foram feitas para o desespero. Elas foram feitas para criar, para sonhar, para abençoar. Uma nova força começou a brotar em seu interior, uma teimosa resiliência. O mundo da alta costura podia ter-a rejeitado, mas seu propósito, sua essência, não podia ser negado por ninguém. Ela sabia que precisava encontrar um novo caminho, onde sua arte pudesse florescer sem os julgamentos alheios. E o que ela não sabia é que esse caminho, embora solitário a princípio, já estava sendo traçado por fios invisíveis, conectando seu destino a um convite inesperado que aguardava o momento certo para ser revelado. Com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu da Boa Vista em tons de laranja e roxo, Clara sentou-se à sua máquina de costura. O único som que preenchia o pequeno apartamento era o zumbido familiar do motor. O cheiro de tecido novo era um bálsamo para sua alma ferida.
Ela não podia mais trabalhar para as grandes grifes, mas isso não significava que pararia de criar. Não, a paixão era forte demais para ser contida por palavras cruéis. Aquela noite ela decidiu seria o começo de algo novo. Pegou um retalho de seda que guardava há tempos, um azul vibrante que lembrava o céu em um dia sem nuvens, e começou a manuseá-lo. Não havia croquis, não havia cliente específico em mente. Apenas a necessidade de expressar o turbilhão de emoções que a consumiam. Seus dedos, outrora tão precisos e ágeis para os designs alheios, agora guiavam o tecido com uma liberdade recém-descoberta. Cada ponto era uma oração silenciosa, uma afirmação de seu valor. No entanto, a ferida da rejeição ainda estava fresca. Vez ou outra, seus olhos se desviavam para a tela do celular, onde via as atualizações das redes sociais, as fotos deslumbrantes do desfile da noite anterior, os elogios a Monsieur Dubois e sua equipe, uma equipe da qual ela havia sido brutalmente expulsa. O FOMO, Fear of Missing Out, a atingia, lembrando-a do mundo que lhe foi negado. Eles estão lá, celebrando, enquanto eu estou aqui. Um pensamento amargo tentou se infiltrar. Mas a voz de vovó Ana, aquela melodia de fé, voltou a ecoar. O que é seu, minha filha, ninguém tira. Com um suspiro profundo, Clara afastou o celular. Ela precisava focar naquilo que era verdadeiramente seu, o dom que Deus lhe deu. Decidiu então usar a criatividade para ajudar sua comunidade. Passou a oferecer pequenos ajustes e criações para os vizinhos, cobrando o que podiam pagar, ou, muitas vezes, apenas aceitando um sorriso e um Deus te abençoe como pagamento. Começou a costurar uniformes escolares para as crianças da vizinhança, roupas simples, mas com um toque especial que só ela podia dar. A resposta foi imediata e calorosa. As mães elogiavam a qualidade e o carinho. As crianças exibiam seus novos uniformes com orgulho. A alegria genuína que via em seus rostos era um bálsamo mais eficaz do que qualquer champanhe do Salão Dourado. Clara sentia que, mesmo longe dos holofotes, estava cumprindo um propósito. Estava superando a dor da rejeição ao servir, ao usar seu talento para iluminar o pequeno universo ao seu redor. No entanto, a vida, como um tecido complexo, tinha suas próprias tramas inesperadas. E, em meio a essa tentativa de reconstrução, um acontecimento improvável na Boa Vista estava prestes a trazer o mundo que ela queria esquecer diretamente para sua porta. O ateliê de Clara, antes um refúgio tranquilo, transformou-se em um redemoinho de tecidos e fitas. O burburinho sobre o toque mágico de Clara havia se espalhado como fogo na Boa Vista, especialmente com a aproximação do baile beneficente anual do bairro. Era o evento mais importante do calendário local, uma noite em que a comunidade se unia e cada mulher sonhava em estar deslumbrante. Clara, com seu talento e coração generoso, era a única esperança para muitas delas. Pedidos choviam, vestidos de festa, ajustes elegantes, transformações de peças antigas em novas joias. Ela trabalhava incansavelmente, dia e noite, movida pela satisfação de ver seus vizinhos sorrirem. Mas a euforia logo deu lugar a uma dura realidade. Seus recursos eram limitados. O pequeno estoque de tecidos especiais estava acabando e o dinheiro mal dava para repor o básico. Os fornecedores do centro, acostumados com grandes pedidos e pagamentos rápidos, olhavam para ela com desdém quando pedia pequenas quantidades ou prazos estendidos. "Não podemos fazer milagres, menina", dizia o velho Mário da loja de aviamentos, com um encolher de ombros. "Negócio é negócio." A máquina de costura da avó, fiel companheira, começou a dar sinais de cansaço. Pequenos engasgos, agulhas quebravam com mais frequência. A cada interrupção, o desespero se infiltrava um pouco mais.
Clara sentia o peso da expectativa de toda a comunidade sobre seus ombros. Ela não podia falhar. Não podia desapontar aqueles que confiavam nela, que a viam como a prova de que coisas belas podiam nascer na Boa Vista. O obstáculo maior não era apenas a falta de material ou a máquina ruidosa, era a batalha contra o tempo e a própria limitação. A pressão era imensa e as horas pareciam escorrer por entre seus dedos. Um dia, ao tentar fixar um zíper teimoso, a agulha quebrou novamente e Clara sentiu um nó na garganta. As lágrimas que havia segurado por semanas ameaçavam cair. Era um eco da rejeição do Salão Dourado, um lembrete cruel de que, por mais talentosa que fosse, a falta de recursos e apoio podia esmagar até o mais ardente dos sonhos. A resistência parecia vir de todos os lados, uma força invisível que tentava mantê-la pequena, confinada. O que ninguém imaginava é que, enquanto Clara lutava contra essa torrente de desafios, uma busca silenciosa já havia começado, conectando um mundo de luxo distante àquela pequena sala cheia de retalhos na Boa Vista. A noite caíra, densa e úmida, sobre a Boa Vista. No pequeno ateliê, os únicos sons eram o tic-tac insistente de um relógio antigo e o crepitar esporádico da máquina de costura, que agora jazia silenciosa, com sua agulha quebrada e um pedril do tecido sob o calcador. Clara, exausta, estava curvada sobre a mesa, os croques espalhados ao seu redor como promessas desfeitas. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de determinação, agora carregavam o peso de noites sem sono e de uma luta quase solitária. "Senhor, por quê?" sussurrou ela para o vazio, a voz embargada. "Eu tentei. Eu usei o meu dom. Eu servi ao próximo. Mas parece que cada passo que dou para frente sou empurrada 2 para trás." A frase de sua avó, "Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos", ecoava em sua mente, mas parecia ter perdido seu poder, sua luz. A fé, antes um farol inabalável, agora tremeluzia como uma vela ao vento. As palavras de Madame Valérie voltavam. "Pessoas como você, mentes limitadas. Será que ela estava certa? Será que sua ambição era apenas uma ilusão tola?" A dúvida, traiçoeira e silenciosa, começou a corroer as bases de sua esperança. Ela questionava tudo: seu talento, seu propósito, até mesmo a bondade de um destino que parecia sempre empurrá-la para baixo. As agulhas que quebravam, os tecidos que faltavam, a máquina que parava. Tudo parecia uma conspiração, um sinal de que talvez ela estivesse lutando uma batalha perdida. O baile beneficente se aproximava, e com ele, a iminente decepção dos vizinhos que tanto nela confiavam. Ela os havia prometido beleza, e agora sentia que só poderia entregar frustração. As lágrimas finalmente rolaram, quentes e amargas, molhando os desenhos coloridos. Era uma crise profunda, não apenas de recursos, mas de espírito. O que a impulsionava, a fé em seu dom e no plano divino, agora estava sob ataque. Ela olhou para o céu escuro através da janela, buscando uma resposta, um sinal. Mas havia apenas a escuridão e o eco de suas próprias inseguranças. Talvez seja hora de desistir, pensou, o pensamento um veneno que se espalhava. Foi então que um leve toque na porta, tão suave que quase se confundiu com o barulho da chuva que começava a cair lá fora, quebrou o silêncio opressor. Um toque que anunciava algo que ela jamais imaginaria ser possível, vindo de um mundo que ela pensava ter lhe virado as costas para sempre. O toque na porta, inicialmente hesitante, tornou-se um pouco mais firme. Clara, ainda com os olhos marejados, hesitou. Quem poderia ser àquela hora, em meio à chuva fina que agora caía? Com o coração acelerado e um misto de medo e curiosidade, ela se levantou, limpou as lágrimas apressadamente e foi abrir. Para sua surpresa, e quase para sua incredulidade,
Parado sob o batente da porta, abrigado debaixo de um guarda-chuva escuro, estava Monsieur Antoine Dubois. Seus cabelos grisalhos estavam ligeiramente úmidos, mas sua postura era tão elegante quanto a do dia do desfile. O olhar que ele lhe dirigia não era o do designer distante que ela vira no Salão Dourado, nem o de superioridade, mas um olhar que parecia perscrutar sua alma, cheio de uma estranha mistura de curiosidade e compaixão. Clara ficou sem palavras. O choque a paralisou. Monsieur Dubois. Ela finalmente conseguiu balbuciar, o nome saindo quase como um sussurro. Ele sorriu levemente, um sorriso que não alcançava os olhos, mas que era, de alguma forma, acolhedor. Boa noite, senhorita Silva. Sei que minha visita é inesperada, mas eu precisava encontrá-la. Ele fez uma pausa, o olhar pousando brevemente na máquina de costura silenciosa. Fui informado sobre o que aconteceu no Salão Dourado e vi seu trabalho. Vi o descaso com que foi tratada. Clara corou, sentindo a humilhação reviver. Eu não sei o que dizer. Antoine Dubois inclinou a cabeça. Não precisa dizer nada. Eu soube que você era a responsável por muitos dos ajustes e finalizações de peças complexas naquele desfile. Seus pontos são impecáveis, sua técnica notável e, francamente, a qualidade de seu trabalho superava a de muitos de nossos costureiros experientes. Ele deu um passo à frente e a luz do corredor iluminou um brilho diferente em seus olhos. Eu vi o vestido da Madame Dupont. E sei que não havia falha alguma na sua execução. Madame Valérie é zelosa em seus métodos, e nem sempre justa. Ele continuou, sua voz séria. Desde que a vi naquele dia, e depois que soube de sua demissão injusta, não pude deixar de pensar em seu talento. Eu acredito que a moda deve ser mais do que apenas a ostentação de uma elite. Deve ser arte, paixão, e deve honrar o artesão por trás de cada criação. Ele estendeu a mão e nela havia um pequeno envelope. Eu tenho um projeto, um que foge das convenções do Salão Dourado, um que busca resgatar a essência da verdadeira costura, onde o talento é o único critério. Eu gostaria de convidá-la a fazer parte disso. Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas. O que poderia significar aquilo? Um homem do calibre de Antoine Dubois, em sua porta, na Boa Vista, oferecendo-lhe o quê? Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez, desde que fora humilhada, ela sentiu uma fagulha de esperança reacender, não apenas em seu talento, mas na possibilidade de que a justiça, afinal, pudesse ter um lugar no mundo da moda. O envelope que Monsieur Dubois entregou a Clara não continha um contrato, nem um bilhete pomposo. Dentro havia apenas um croquis, rabiscado com traços fluidos e cheios de vida, e um pequeno pedaço de tecido, um brocado de seda de um tom de verde esmeralda profundo, de uma qualidade que Clara raramente tivera o privilégio de tocar. Juntamente com isso, uma pequena nota manuscrita. Crie, mostre-me sua alma neste tecido. Espero seu contato em 3 dias. Clara fechou a porta lentamente depois que Monsieur Dubois se despediu com um aceno elegante. Sua mente girava. Seria aquilo uma armadilha? Um teste cruel de um homem que a vira humilhada? Ou a redenção, um caminho para provar seu valor? A dúvida, que momentos antes a corroía, agora se misturava com uma onda de adrenalina e um resquício de medo. Afinal, quem era Monsieur Dubois para ela? Um ícone do mundo que a havia rejeitado. Ele tinha observado sua humilhação sem intervir diretamente. Sua aparição súbita na Boa Vista, sua proposta enigmática, tudo parecia bom demais para ser verdade. O cinismo que a recente experiência no Salão Dourado havia implantado em seu coração a impedia de aceitar a oferta de braços abertos. Era uma prova, sim, mas também um teste para sua fé recém-abalada. Ela desdobrou o croquis na mesa.
Era um vestido de noite, com uma silhueta dramática e detalhes intrincados que exigiam uma maestria técnica excepcional. O design, embora complexo, era de uma beleza quase orgânica, algo que falava diretamente ao seu próprio senso estético. As ideias começaram a brotar em sua mente, os tecidos imaginários dançando em sua visão. Seus dedos formigavam para começar a trabalhar, mas a máquina de costura ainda estava com a agulha quebrada. E os materiais necessários para uma peça daquela envergadura não estavam ao seu alcance na Boa Vista. O pequeno pedaço de brocado era um luxo, um vislumbre do que poderia ser, mas insuficiente para o projeto. Como ela poderia atender à expectativa de Dubois com tão poucos recursos? A ausência de instruções claras e a liberdade criativa a assustavam tanto quanto a animavam. Era uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio avassalador que parecia zombar de sua situação atual. Clara passou a noite em claro, alternando entre a euforia de ter o croquis de um mestre em suas mãos e a angústia de não ter como executá-lo. As palavras de Dubois, "Crie, mostre-me sua alma neste tecido", ecoavam. Seria sua alma o suficiente? Precisava encontrar uma forma, uma maneira de transformar sua paixão em realidade, superando os obstáculos materiais que se levantavam à sua frente. A primeira prova não era apenas costurar um vestido, mas resgatar sua própria fé no processo criativo e nela mesma. Com o sol nascendo, tingindo o céu de tons rosados e dourados, Clara não havia dormido. Em vez disso, a adrenalina da visita de Dubois e o desafio imposto a mantiveram acordada, mas de uma forma diferente da angústia da noite anterior. Agora, a dúvida se transformava em uma centelha de determinação. Ela tinha um prazo, um croquis inspirador e, acima de tudo, a chance de provar não apenas a Dubois, mas a si mesma, o verdadeiro valor de seu talento. Olhou para a máquina de costura avariada e para o croquis exigente. O tecido de brocado, tão luxuoso, parecia zombar da simplicidade de seu ateliê. Mas, de repente, uma ideia floresceu em sua mente, inspirada nas lições de vovó Ana e na resiliência de sua comunidade. A Boa Vista podia não ter as lojas chiques do centro, mas tinha algo muito mais valioso: gente. Clara pegou o pequeno pedaço de brocado e o croquis e saiu. A primeira parada foi na casa de Dona Rosa, a vizinha mais antiga do bairro, conhecida por guardar um baú de tesouros de família. "Dona Rosa, preciso de um milagre." Clara começou mostrando o croquis e o tecido. Dona Rosa, com seus olhos sábios, sorriu. "Milagres, minha filha, são feitos por quem tem fé e mãos que trabalham. Tenho umas sedas que guardo da minha avó. Não é brocado, mas é pura seda, daquelas que não se acham mais." E de um baú empoeirado, Dona Rosa tirou rolos de seda em tons complementares, esquecidos pelo tempo, mas ainda deslumbrantes. Em seguida, Clara correu até a pequena oficina do Sr. Zeca, o faz-tudo do bairro. "Seu Zeca, minha máquina, ela precisa voltar à vida e rápido." Zeca, que já havia consertado de tudo, desde televisões antigas até bicicletas enferrujadas, examinou a máquina com um olhar de especialista. "Agulha quebrada, uns ajustes finos, nada que a gente não resolva, Clara, mas vou precisar de uma peça que só encontro na loja lá do centro." Clara hesitou. O centro, o lugar de sua humilhação. Mas agora não era hora para o orgulho ferido. Com a ajuda da coleta que os vizinhos fizeram para comprar a peça e um pouco de dinheiro que havia economizado, ela enfrentou o caminho de volta. Na loja de aviamentos, o olhar do vendedor ainda era de descaso, mas Clara se manteve firme. Comprou a peça e umas linhas especiais com uma determinação que Valérie nunca poderia compreender. De volta ao ateliê, com a máquina de costura novamente zumbindo e os novos tecidos à mão, Clara se lançou ao trabalho. Ela não tinha o brocado original de Dubois, mas os tecidos de Dona Rosa, combinados com sua habilidade e visão, criaram algo único. Ela adaptou o croquis,
misturando a elegância do design de Dubois com a alma vibrante e resiliente da Boa Vista. Cada ponto era um tributo à sua avó, à Dona Rosa, ao Sr. Zeca e a cada vizinho que acreditou nela. A peça que nasceu de suas mãos não era apenas um vestido, era uma narrativa de superação, um elo entre o luxo e a simplicidade, costurado com paixão e fé. Com o vestido pronto, um dia antes do prazo, Clara o contemplou. Era uma peça de tirar o fôlego, um testamento de que a verdadeira elegância não precisava de um sobrenome ou de um palácio, mas de um coração que se recusa a desistir. 3 dias após a visita de Monsieur Dubois, Clara seguiu o endereço que estava no verso do croquis. Era uma galeria de arte discreta, em um bairro elegante, mas sem o glamour ostensivo do Salão Dourado. Ao entrar, o silêncio e a luz ambiente davam ao local um ar de santuário. Dubois a esperava, sentado em uma poltrona de design, com o mesmo olhar perspicaz de sempre. Não havia Madame Valérie, nem diretores financeiros, apenas a expectativa calma do mestre. Clara, vestindo uma de suas próprias criações simples, mas elegantemente ajustadas, carregava cuidadosamente o vestido envolto em um tecido de algodão. Seu coração batia forte, não mais de medo, mas de uma mistura de ansiedade e orgulho. Ela havia transformado o desafio em uma oportunidade, e o vestido que carregava era a materialização de sua luta e sua superação. Ela desvelou o vestido. Dubois se levantou lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe da peça. O brocado de seda original de seu croquis havia sido substituído por uma mistura harmoniosa das sedas de Dona Rosa, habilmente trabalhadas e tingidas por Clara para capturar a essência do design. Os detalhes intrincados que Dubois havia imaginado estavam lá, mas com um toque autêntico, quase folclórico, que só Clara poderia imprimir. Não era uma cópia, era uma interpretação. O silêncio na galeria se estendeu, tenso. Clara prendeu a respiração, observando a expressão de Dubois. Ele caminhou ao redor do vestido, tocando o tecido com a ponta dos dedos, examinando as costuras internas, a caída do corte. Ela viu seus olhos pararem nos pequenos bordados que ela havia adicionado, inspirados nos desenhos de renda da avó, um detalhe sutil que ligava o luxo do design à sua própria história. Finalmente, Dubois parou, virou-se para Clara e um sorriso lento e genuíno se formou em seus lábios. Não o sorriso contido do Salão Dourado, mas um sorriso de reconhecimento e admiração. Senhorita Silva, ele disse, sua voz carregada de uma satisfação que Clara nunca havia imaginado ouvir dele. Você não apenas compreendeu o croquis, você o transcendeu. Onde eu desenhei um vestido, você criou uma história. A técnica é impecável, mas a alma que você infundiu nesta peça é inestimável. Não usou o brocado que lhe dei. Usou o que tinha e transformou em algo ainda mais significativo. Ele fez um gesto com a mão, convidando-a a se sentar. Você passou no teste, Clara, e superou minhas expectativas. Mas este não é o desfecho, é apenas o começo. Ele então começou a explicar seu projeto. Uma nova casa de alta costura, independente das amarras e do elitismo das grandes marcas, focada no talento puro, na inovação e na celebração da arte em sua forma mais genuína. Um lugar onde as histórias dos tecidos e das mãos que os transformavam fossem tão importantes quanto o nome do designer. Eu gostaria que você fosse minha primeira e principal costureira-chefe, declarou Dubois, não apenas para executar meus designs, mas para trazer sua visão, sua sensibilidade e, sim, a alma da Boa Vista para cada peça que criarmos. Quer aceitar este novo desafio? Clara sentiu uma onda de emoção. As lágrimas vieram desta vez, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora e de uma profunda gratidão. A fé que parecia perdida havia sido não apenas restaurada,
mas recompensada de uma forma que ela jamais ousaria sonhar. O convite de Monsieur Dubois ressoou nas paredes silenciosas da galeria e, mais ainda, no coração de Clara. Ser costureira-chefe em uma nova casa de alta costura, ao lado de um visionário como Dubois, era um sonho que ela nem sabia que podia ter ousado sonhar. Não era apenas um emprego, era o reconhecimento de sua arte, a validação de sua paixão e a promessa de um espaço onde sua visão seria valorizada. No entanto, por um breve instante, Clara não respondeu de imediato. A mente, ainda processando a magnitude da oferta, voou de volta para a Boa Vista, para o sorriso de Dona Rosa ao entregar as sedas, para a dedicação do Sr. Zeca ao consertar sua máquina, para os rostos alegres das crianças com seus uniformes. Eram essas as pessoas que a haviam erguido quando ela caiu, que a haviam lembrado do verdadeiro propósito de seu dom. Abandonaria-os agora para mergulhar novamente no mundo do luxo que a havia ferido? Antoine Dubois, observando a hesitação nos olhos de Clara, compreendeu. Eu entendo sua apreensão, senhorita Silva, ele disse, sua voz suave. O mundo da alta costura pode ser implacável. Mas minha visão é diferente. Não queremos apenas criar peças de beleza. Queremos criar um legado. E parte desse legado, para mim, é a inclusão. Quero que sua alma, a alma da Boa Vista, esteja presente em tudo o que fizermos. Quero que a inspiração e o talento floresçam sem as barreiras de status ou berço. Ele fez um gesto com a mão, abrangendo o vestido que Clara havia criado. Imagine o que poderíamos fazer juntos, não apenas com peças exclusivas, mas talvez com projetos sociais, com capacitação. O talento que existe em lugares como a Boa Vista é um tesouro inexplorado. Eu vejo em você não apenas uma costureira excepcional, mas uma ponte entre dois mundos. As palavras de Dubois eram como um bálsamo para a alma de Clara. Ele não pedia que ela abandonasse quem era ou de onde vinha. Ele pedia que ela trouxesse tudo isso para o novo projeto. O compromisso que ele propunha não era um sacrifício, mas uma expansão de sua missão. Ela poderia usar sua nova plataforma para fazer a diferença, para mostrar que a verdadeira elegância também se aninhava na compaixão e na oportunidade. Com os olhos novamente brilhando, mas agora com uma clareza e uma força renovadas, Clara estendeu a mão para Dubois. Monsieur Dubois, ela disse, a voz firme e cheia de convicção. Eu aceito, com uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso brincando em seus lábios. E qual seria, senhorita Silva? Quero que nossa primeira coleção celebre a riqueza cultural e a força de comunidades como a minha. Quero que as mãos que costurarem ao meu lado sejam treinadas e valorizadas, assim como as minhas. E quero que o mundo saiba que a beleza pode vir de qualquer lugar, desde que seja feita com alma e propósito. Dubois apertou a mão dela com firmeza. Acordo feito, Clara. Isso é exatamente o que eu tinha em mente. Bem-vinda à equipe. O futuro da alta costura acaba de ganhar um novo brilho. A partir daquele dia, o ateliê na Boa Vista não seria mais o único palco para o talento de Clara. Ela embarcaria em uma jornada que a levaria aos holofotes do mundo da moda, mas sempre com os pés firmemente plantados nas raízes de sua comunidade, pronta para redefinir o que realmente significava ser elegante.